Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra. Todos os dias, quando acordo pela manhã, acordo agradecendo ao eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, dos planetas e das galáxias e de tudo que há nos planetas e de tudo que há nas galáxias, das estrelas e tudo que há nas estrelas, do sol e de tudo que há no sol, da lua e de tudo que há na lua, do dia e da noite, e de tudo que há no dia e na noite, de tudo que há e das águas, e de tudo que há nas águas, da terra e de tudo que há na terra, e de todas as espécies de vida e da vida humana. Pois quando absolutamente nada do que foi criado existia, o Criador de tudo já é e já era e sempre será existente, e ninguém nunca o criou ele, pois ele sempre foi e sempre será o Criador da eternidade à eternidade. Quando nada existia, o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade já é e já era e sempre será o Criador de tudo e de todos, e sem ele nada existiria. A esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus, único e suficiente Salvador e Alcha, Jesus Cristo, o Deus imortal e santo e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, pois nosso eterno Jesus Cristo é o único Deus imortal e único Deus que possui a imortalidade. Nem os anjos e nem os demônios são imortais. O único imortal é o Criador. É Yahshua, Jesus Cristo, o Deus único e o único soberano, o único superior a tudo e a todos. Pois quando nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo já é e já era e sempre será o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade. E único que pode nos imortalizar, ou seja, e único autor de todas as vidas que já existiram nessa terra e que não existe mais, de todos e de todas as gerações, bilhões e trilhões de gerações que já existiram nessa terra e que não existe mais, pois para o nosso eterno Criador todos e todas são existentes, pois ele é a própria vida, ele é o autor da ressurreição eterna, de todas as vidas que não existem mais, de todas as gerações que não existem mais. E ele é o próprio autor da transformação eterna das vidas que porventura existirem quando ele voltar. Quando ele voltar nas nuvens, se ele alcançar a vida, essas vidas necessariamente não passarão pela morte, mas por uma transformação, que também não deixa de ser uma ressurreição, porque Deus destruirá Satanás e seus demônios dos ares, das águas e da terra. E aí o mal não existirá mais, né? E Deus destruirá todas as espécies de doenças, todas as espécies de doenças da mente humana, do coração humano e da carne humana. E Deus destruirá todas as espécies de doenças do coração humano e da carne humana e da mente humana. E Deus destruirá a velhice, Deus destruirá a morte, e aí todas as vidas voltarão a existirem. Deus trará todas as vidas que não existem mais de volta à vida ressuscitada com corpo de glória incorruptível. E jovens, né? E a vida que tiver mais velha nessa terra, se Deus alcançar alguma vida nessa terra, a pessoa pode ter 200 anos, Deus fará com que ela volte à sua juventude de 18 anos, né? Escalando que nem o veado. Não é veado de dois pés, não. Não é viadagem, não. Aqui é coisa real, de Deus, né? Quer dizer que a pessoa vai estar com a saúde perfeita, né? Não vai ter nenhuma espécie de doença, nem clamor, nem região de dentro, nem morte, nem depressão, nem opressão, nem medo, nem ansiedades, nenhuma espécie de mal vai existir. Vai existir só o bem para toda a eternidade. E só há um imortal, só o Criador. Por quê? Porque tudo é dele, tudo é para ele. E se ele quiser destruir tudo, ele destrói em um sopro só. E se ele quiser construir tudo, ele constrói tudo com um sopro só também. Então, por isso que tudo é do eterno Jesus Cristo. Ele é a própria vida.
pois ele é o único Deus imortal e o único Deus que possui a imortalidade, e o único Deus que pode nos imortalizar, ou seja, o único Deus autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, e não há outro Deus, e tudo é dele, tudo é para ele. Todas as almas é do eterno Criador. O que é alma? Somos nós, vidas. Todas as vidas é do eterno Criador, pois sem o eterno Criador nada existiria, e nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. Nada existiria sem o nosso eterno Criador. Então, todos os dias, quando acordo pela manhã, acordo agradecendo a esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único, né? Agradecendo ao nosso Deus único, Pai maior, Pai Criador de tudo. Quando nada existia, ele já é e já era e sempre será o Criador de tudo e de todos. Então, em primeiro lugar, agradeço esse nosso Deus, Pai maior, Criador de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, agradeço aos meus pais, que esse nosso Pai maior nos concedeu ser os nossos pais, né? E a todos, né? Já lá da raiz, né? Lá do primeiro homem que Deus construiu com as próprias mãos dele, e soprando a narina, e aquela casa morta se tornou alma vivente, né? A vida foi criada lá no jardim, pelas mãos de Deus, né? Não foi pelo sexo, né? Mesmo nós sendo reproduzidos pelos nossos pais, e todos os animais sendo reproduzidos pelo macho e a fêmea, mesmo e tudo que existe produzido por um macho e a fêmea, mesmo assim, todas as vidas foi criada pela mão do Criador lá no princípio. Tudo o Criador criou com o poder da palavra dele, né? Com o poder da palavra dele, ele criou tudo, mas a vida humana ele criou em especial, com as próprias mãos dele. Construiu uma casa, aquela casa estava sem vida, quando ele soprou na narina daquela casa que estava sem vida no meio do jardim, aquela casa que estava sem vida se tornou alma vivente. Então a vida humana foi criada lá. Então todas as vidas que já existiram e que não existem mais, de todos e todos, e todos que existem hoje, e todos que vai existir até a volta do nosso eterno Criador, se deve àquele único sopro do eterno, lá do princípio. É por isso que o Criador vai provar isso das nuvens, quando o Criador aparecer nas nuvens, que todo olho vai ver, todo ouvido vai ouvir, todo joelho vai dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o único e suficiente Salvador. Por quê? Porque ele vai trazer todos e todas que não existe mais com o único sopro das nuvens, e vai transformar os que existirem porventura em corpo de glória corruptível com esse único sopro também. Então por isso que fala que o nosso eterno Criador fará tudo novo em abrir e fechar de olhos, porque o sopro é um abrir e fechar de olhos. Tudo ele fará novo, novos céus e nova terra, e trará a existência de todas as vidas que não existem mais de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória corruptível. E os que estiverem vivos não necessariamente passarão pela morte, mas pela uma transformação, que também não deixa de ser uma ressurreição, pois tudo se fará novo. E quando esse nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem e do carpinteiro José, porque como o Pai tudo ele criou, como o Pai também ele olhou dos céus para a terra e não viu justo sequer nessa terra. Então ele mesmo veio aqui nessa terra, se fez filho de uma filha dele e de um filho dele para cumprir a incapacidade de tudo e de todos. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha ao teu reino e faça-se, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda qualquer astuta ciladas do diabo e dos demônios contra as vossas vidas. E livra-nos também, Pai, de toda maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Se o mal, meu Pai, vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, meu Pai, faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador e Auxa Jesus Cristo é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Pois quando nada existia, pois quando nada que foi criado existia, o Criador de tudo já é e já era e sempre será existente. O Criador dos espaços, o Criador dos céus, o Criador de tudo que há no céu e nos céus, o Criador de todos os planetas, de todas as galáxias, o Criador das águas, da terra, do universo, de todas as espécies de vida, da vida humana, o qual é o nosso Senhor Jesus Cristo, já é e já era e sempre será
o Espírito imortal e santo e único e suficiente Salvador e único Criador de tudo e de todos. E sem Ele nada existiria. Todas as vidas é dele e todas as vidas é para Ele. E Ele é o Criador de tudo e de tudo, de todas as espécies de vida e da vida humana. E Ele é a solução de tudo e de todos, pois Ele é o único Deus imortal e único Deus que possui a imortalidade e único Deus que pode nos imortalizar, ou seja, único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, pelo ar que respiramos, que é de ti, que vem de ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pela respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo ar que respiramos, que somos, que vem de ti, que é de ti, pela respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo... Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, nada, absolutamente nada existiria. E nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. Todas as vidas é do eterno e todas as vidas é para o eterno. E Ele é o único justo juiz final de tudo e de todos e de todas. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoa, nos proteja, nos dê saúde, prosperidade e alegria e nos livra de todos os males. Que o nosso eterno Jesus Cristo, nosso Pai maior, abençoe os nossos pais e toda a nossa família e nos livra de todas as espécies de males e nos livra da maldade dos vivos dessa terra. Se o mal vem por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida.